De prosa com Silvia Coelho. Hoje estaremos batendo um papo com o Dr. Cássio Benedito. Dr. Cássio Benedito é advogado desde 93, especialista em direito previdenciário e trabalhista. Ele é mestre em gestão de empresas pela UAL, Universidade Autônoma de Lisboa. PT, membro regional da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, ex-presidente da 87ª subseção da OAB Bebedouro São Paulo de 2007 e 2009. Olá, doutor, seja bem-vindo. Poxa, é um prazer imenso, Silvia, poder participar aí do podcast, poder interagir com os internautas e passar informações. Eu fico muito feliz e, de antemão, já agradeço o convite. Então, o foco da nossa prosa de hoje é sobre os consignados, muitas fraudes aparecendo, essa conversa, né, de 14º salário. Então, eu gostaria que o senhor começasse falando dos consignados. Por exemplo, quando eu faço o empréstimo no banco consignado, eu vou ter que pagar. Se eu morrer e não tendo mais a aposentadoria do INSS para ser descontado, o banco vai querer receber da família de qualquer jeito, certo? Perfeito. Agora, e como é que fica o empréstimo consignado diretamente com o INSS? Como fica quando eu morrer? Então, esse empréstimo consignado ele fica atrelado ao salário do segurado do INSS, tá? E ali é descontado mensalmente as parcelas. Havendo aí o falecimento, geralmente, as financeiras costumam ter um seguro chamado seguro prestamista. Essa é uma das possibilidades. Esse seguro prestamista, na verdade, ele vai quitar a dívida, essa dívida vai desaparecer e vai zerar, né, como podemos dizer assim. Já não havendo esse seguro prestamista, essa dívida vai, em tese, ela vai ficar aí para o herdeiro, para o espólio, né? Havendo aí questões patrimoniais. Não havendo questões patrimoniais, essa dívida aí ela vai ficar perdida. Ela vai ficar perdida e não vai ter como aí o banco ou a financeira receber. Então nós estamos diante dessas possibilidades aí de recebimento aí, pós-morte aí no caso. E como é que fica? Tem pessoas, porque são 9 concessões só de consignados hoje, né? Tem pessoas que já têm as 9. Como é que fica? Olha só o tamanho da dívida que essa pessoa está acumulando. Por conta disso, por força de lei, hoje há um limite. Não pode tirar da folha, do salário, da aposentadoria ou do auxílio-doença, enfim, dos benefícios do INSS, mais do que 30% do valor líquido recebido e agora com uma alteraçãozinha passando para 35%, porque há o cartão de crédito consignado. Então seria o limite de 5% do cartão e 30% do empréstimo consignado, perfazendo um valor máximo de 35% dos vencimentos líquidos da pessoa, do segurado. Agora, vira e mexe, a gente recebe, né, ligações de bancos e o juro caiu e você tem alguns valores a receber. Aí você vai lá, recebe sim, alguns valores, 2, 3, até 5.000 ou mais, mas aí você vai reparar que as parcelas aumentaram. Esse valor que eu deveria estar recebendo pelo juro ter caído, poderia ter sido abatido na minha dívida, né? Não tenha dúvida, isso ocorre, até a questão de correção, mas daí também temos muitas possibilidades. Há uma possibilidade que nós chamamos, e muito pouco utilizado aqui no Brasil, mas um recurso muito bom,
E a portabilidade, né, no caso, o segurado ou a pessoa que fez empréstimo, ela pode transferir essa dívida para um lugar onde o juro, as taxas são menores, né. Mas geralmente e outra coisa que serve de atenção para as pessoas que utilizam o empréstimo consignado. Verificar, né, porque geralmente são letras miúdas ali, às vezes não toma atenção. Verificar as taxas, os indexadores, para que amanhã ou depois essa dívida não vire uma bola de neve. E você, sabe que eu fiquei preocupada, né, doutor, Sim. porque eu sou aposentada, eu tenho sim, ó, alguns compromissos com esses consignados, mas eu fico pensando, já às vezes eu tenho um dinheirinho, né, as pessoas podem fazer isso, vão lá, dá uma baixada nessa dívida, ou elimina essa dívida, quita, né. Sim. Mas a coisa está tão feia para o aposentado e para o pensionista, ele está sempre precisando de dinheiro, então ele não está conseguindo, quitar ou abater uma certa porcentagem dessa dívida dele. O que o senhor aconselharia? É assim, eu penso que o segurado, ele deve tomar muito cuidado ao fazer o empréstimo, e a sua pergunta é muito oportuna, e não adiantando aí sobre os assuntos, o primeiro cuidado até é evitar fraudes, que é algo também que me preocupa muito, e esses pleitos, esses pedidos chegam muito, nos escritórios de advocacias. Pessoas que foram cometidas aí de fraudes, foram enganadas, né. Então, eu penso sempre que, a internet, a parte de conectividade, os aplicativos veio também para nos ajudar. No INSS, nós temos lá no próprio site do INSS que tem uma função bloqueio de empréstimo. O segurado ele pode chegar lá, bloquear essa possibilidade de empréstimo, né, de não e aí o fraudador não irá conseguir aí, no caso, acessar essa modalidade de empréstimo, trazendo aí depois evitando trazer aborrecimento ao segurado do INSS. Agora, digamos que, de fato, a dívida é legítima, como você muito bem perguntou, né, dentro do sentido da tua pergunta, obviamente que esse campo do INSS aí, ele pode ser desbloqueado com um simples clique lá, desbloqueia a função e a pessoa vai e faz o empréstimo legítimo. Agora, em relação à administração da dívida, é muito importante, de fato, a pessoa fazer uma pesquisa, qual a financeira, qual o juro a ser cobrado, aquelas letrinhas miúdas, assim, procurar pedir uma orientação. Muitas vezes eu sei que não há essa possibilidade, a pessoa está precisando, caso de urgência, de cirurgia, você está como exemplo, né? A pessoa não tem muito, tem do que ficar esperando, mas tomar muito cuidado com taxas de juro, com indexadores, e depois de fato vira uma bola de neve. E já aproveitando o momento, a oportunidade que nos dá, evitar também de ser lesado aí através de fraudes aí que vem de forma recorrente ocorrendo aí hoje aí por todo o país. Agora, como é que eu vou saber que esse meu empréstimo consignado foi feito um seguro? Esse seguro pode ser feito com uma adesão e você pode exigir isso, tá? Tem algumas financeiras que oferecem esse serviço, o serviço prestamista, e você pode por segurança. Então o seguro, ele tem lá essas vantagens também, né. Nós muitas vezes, assim, não tem essa tradição, mas o seguro ele serve justamente para isso, é o seguro prestamista, pede-se para atrelar aos valores, né, e isso serve-se, mais uma vez, agradecendo a oportunidade, até para esclarecer que esse seguro, né, digamos assim, essas casas financiadas no sistema de Caixa Econômica Federal, de repente, por infelicidade, a pessoa, o titular dessa casa financiada, ele vem a falecer, ou então fica inválido, aposenta por invalidez. De fato, às vezes uma dívida de R$ 100.000, R$ 150.000, ela é automaticamente quitada. E poucas pessoas exercem esse direito, Hum. exerce de ir lá e de checar essa possibilidade. Então ela está ali, de repente ela tem o direito, digamos, no caso de morte fica bem claro, a pessoa faleceu ali. Mas nós temos alguns benefícios previdenciários que a pessoa adquire, por exemplo, aposentadoria por invalidez. Pouquíssimas pessoas, é muito pouco difundido, o INSS não vai explicar isso,
a Caixa talvez, eu não sei se ela faz de uma forma transparente, esse direito que a pessoa tem, então daí os meios de comunicação que possa ajudar os mutuários, enfim, as pessoas que utilizam do sistema de empréstimo consignado e que também tem o financiamento. Não é só em caso de morte, não. A aposentadoria por invalidez, na maioria desses seguros atrelados à dívida, em especial de financiamento de casa própria, ela vai dar quitação. Atente-se, porque isso tem um prazo para requerer. Se a pessoa também ficar inerte, deixar passar aí um longo período, obviamente que ela não irá poder exercitar esse direito de quitação do imóvel, no caso, ou até mesmo de quitação aos familiares daquele que faleceu dos empréstimos consignados. Agora, quais são as fraudes mais comuns ultimamente? As fraudes mais comuns que vêm ocorrendo é justamente da pessoa ir lá e falsificar, se apresentar como o segurado, né, como aposentado, vamos dizer, ou pensionista, ir lá e fazer um empréstimo. Porque hoje sabemos que as redes sociais, de fato, ela tem muitos dados ali que a pessoa, às vezes, ingenuamente deixa, então, bancos de dados também, embora nós tenhamos uma lei de proteção de dados, mas sabemos que vaza. Então, a pessoa tem todos os dados do segurado e ela vai lá e faz esse empréstimo, muitas vezes ilegítimo. Aí o segurado, o aposentado, o pensionista tem que ir até a justiça depois e provar que não foi ele. E isso leva a um desgaste muito grande. Os outros tipos de fraude é aquela em que a pessoa geralmente posta um link oferecendo dinheiro lá e a pessoa inadvertidamente ela vai lá e clica no computador, no celular, no aparelho aí, enfim, e ela acaba automaticamente repassando alguns dados, algumas informações, digita a senha, enfim. Então, tomar muito cuidado com essas questões aí, porque depois é uma longa batalha judicial, tá? Para que a pessoa aí possa limpar o nome e muitas vezes não usufruiu desse dinheiro. Ela não é o titular, não é o titular do dinheiro emprestado, no caso. Comigo mesmo, aconteceu uma coisa interessante. Assim, ligaram que eu tinha feito um empréstimo, né? Ligaram não, apareceu um link lá. Eu tinha feito empréstimo de 2.000 e pouco, tal. Eu falei: "Mas eu não fiz esse empréstimo", pensei, né. Aí embaixo estava: "Ligue no 0800 tã-tã-tã". Eu liguei no 0800 e aí começaram a fazer esse monte de pergunta. Falei: "Bom, se eu estou reclamando, que eu não fiz essa dívida, acho que eles vão precisar". Mas no meio da conversa, me deu um clique. Ele falou: "Agora a senhora aperte, acesse o botão tal". E eu falei: "Olha, eu não vou acessar nada, porque eu estou ligando para reclamar que eu não fiz um empréstimo, acessei o 0800 e eu não estou confiando muito. Então eu vou no banco conversar com o meu gerente". E aconteceu assim, na hora de eu chegar lá, o gerente já tinha sido notificado, várias pessoas que estavam reclamando, e esse 0800 na verdade era, quer dizer, aqueles 2.400 e pouco que eu estava falando que eu emprestei, que eu não tinha emprestado, então eles aproveitavam esse 0800 que eu estava reclamando e eles iam a efetivar esse empréstimo. Porque eu estaria confirmando toda a minha documentação. Sim, sim, isso ocorre, mas aí no caso aí, você teve a habilidade, né, o tempo, né, aí não foi por impulso total, né, se atentou e conseguiu quebrar essa cadeia de aborrecimentos, tá. Então, vale até como dica, essa é uma das formas, consultando o gerente do banco, também ligando para a financeira, mas a pessoa ali não ligando pelos canais que o fraudador está oferecendo. Fala: "Um minutinho só, depois eu te ligo de volta, vamos ligar para ver se é pertinente". Então Aham. tem alguns mecanismos de defesa que pode ser utilizado assim e com muita eficiência. É incrível, né, se o 0800 foi feito para esse tipo de reclamação, aí já não era reclamação, eu acabaria confirmando um empréstimo que eles estariam liberando, Exatamente, né. exatamente, é uma fraude. Olha, a gente tem que ser
Eu não entendo muito, assim, essa parte bancária, mas a gente tem muitas intuições, eu acho que a gente tem que aproveitar, né, e cortar logo a conversa, né, doutor? Sim, sim. Bom, e a gente tem ouvido falar muito, do 14º salário. O senhor acredita que saia? Olha, tem uma possibilidade. Na verdade, a origem do 14º, quando surgiu aí, foi nos anos de 2020 a 2021, que foi em decorrência da Covid. Então, de fato, precisaria ali de ter uma receita, uma ajuda para injetar dinheiro na economia e ajudar as pessoas de forma geral. E era extensivo não só para aposentadoria, pensão por morte, outros tipos de benefícios, como auxílio-doença à época, aposentadoria por invalidez. Então a ideia aí do legislativo, né, foi bacana no sentido de injetar esse dinheiro na economia e ajudar a todos. Só que dentro desse projeto de lei, também já estava bem claro que até 2023 não saía por questão de orçamento, não tinha esse fundo para bancar esses investimentos. Então, em tese, seria a partir de 2024. Isso está paralisado, está lá na Câmara dos Deputados, né, em comissões específicas de estudo, mas há essa possibilidade sim. Agora, não sabemos ao certo, de falar, em termos percentual, a chance disso passar, mas tem essa possibilidade, porque de fato não foi enterrado ainda esse projeto de lei ainda, ele está lá ainda, Vai tá? passando de De comissão para comissão em comissão. comissão, vai passando. Então nós temos, pode ser que venha, que haja alguma alteração, pode ser, porque o sentido disso era os valores a ser pago. E quem estava fora só dos beneficiários, que era bem claro, é as pessoas que recebem o BPC, que é o LOAS. Para isso, como eles não têm o 13º, não teria o 14º, mas em geral, a maior parte das pessoas que são beneficiadas pelo INSS receberia o 14º salário. Doutor, existem pessoas que têm aposentadoria e são pensionistas. E a gente, diariamente, várias financeiras, bancos, fica ligando para você fazer o recálculo de tal ano a tal ano que você não está recebendo o devido valor que deveria receber. Eu estou nessa categoria aí. Mas eu não acredito, assim, em processos muito longos, né? Eu fico preocupada, eh, porque o tanto que eu trabalhei, eu acho que deve ter alguma coisa errada. Ao mesmo tempo, eu fico preocupada que, de repente, em vez de acertar, pode ser que até que diminua. Existe Sim. essa possibilidade, não Sim, existe? sim. Temos também que ter muita cautela aqui também, aí vai a dica, né, de oferecimentos de serviço, quando é oferecido aí dessa forma. Exatamente. Muitas vezes aí, a pessoa pode estar entrando numa cilada, mas na essência, a tua pergunta, nós estamos tratando das revisões dos benefícios previdenciários, né, que é a grande questão. E de fato, há benefícios, que ao longo do tempo eles ficaram defasados. Eu vou citar, por exemplo, um benefício agora, uma revisão previdenciária, que, digamos assim, está na moda hoje, né, que muito se discutiu aí, o Supremo Tribunal Federal confirmou o direito aos aposentados dessa revisão. Chama a revisão aí da vida toda. E muitas vezes a pessoa, e precisa de ver se a pessoa preenche os requisitos dessa revisão. Pessoa que anterior a 94 tinha um salário razoável, ganhava bem, e, de fato, esse salário não era computado na média dos benefícios. A revisão, esse tipo de revisão, ela fala: não, vamos colocar todos os salários, daí o porquê a vida toda. E esses salários todos, acrescentados nos cálculos, pode repercutir positivamente no benefício. Agora, veja bem, para tanto, a pessoa tem que tomar cuidado com alguns procedimentos, que foi dentro da sua pergunta, de repente pode dar um cálculo negativo. A pessoa tem que fazer uma simulação, tem que pegar um profissional adequado, especialista na área, para que esse profissional, na verdade, possa apurar que se de fato é pertinente, se esse caso especificamente a pessoa terá o direito da revisão. Mas já adianto, aquelas pessoas que sempre ganharam na faixa de um salário mínimo,
esses vão continuar recebendo o salário mínimo, porque a média de recolhimento é baixa. Esse tipo de revisão aí, que hoje está muito em voga, está muito sendo utilizado, é para as pessoas que ganhavam acima de um salário, tá? E pessoas também que, durante os anos aí de 94 para trás, né, de julho de 94 para trás, tinha também um bom salário. Pode ser que muda a média. E mudando a média, há um efeito cascata. A pessoa pode receber, não só corrigir o benefício, como receber os atrasados. No meu caso, como em muitos casos, por exemplo, eu não tinha só um emprego, eu também tinha empresa, pagava. E o que foi calculado é o maior valor. Pegaram lá calcular em cima do maior valor, não de tudo que eu já paguei, né? E então, às vezes, fica essa dúvida. Mas as pessoas que me procuram, eu fico preocupada, sim. Agora, a única coisa que me deixa triste é que se há 8 anos atrás eu tinha uma aposentadoria razoável, com essas porcentagens aí, assim, muito sem graça que o governo dá, quer dizer, os nossos salários, tanto de aposentados como pensionistas, estão completamente defasados. O que eu fazia com esse dinheiro que eu recebia, eu não faço mais hoje. De fato, a complementação, muitas vezes precisa de ter complementação de renda, porque a defasagem é bem clara, é muito clara, né? Um dia pelo outro percebemos aí a variação da moeda e vê a perda de ganho. O que você fazia com o dinheiro ano passado, você não faz no ano posterior. Imagina então considerarmos 8 ou 10 anos, como ele vem defasando. Ô, doutor, não, eu não tinha combinado, mas está me ocorrendo uma pergunta aqui. Por exemplo, eu e várias pessoas que estão nos ouvindo vão concordar comigo. Aposentados por idade, recebendo já a sua aposentadoria, foram recontratados, continuam trabalhando, e por que que continua pagando INSS de novo? Para onde vai? Essa pergunta sua é interessante e me dá a oportunidade até de poder aqui esclarecer, passar algumas informações para a pessoa. Eu vejo isso como injusto, porque veja bem, a pessoa continua, ela eh, já está recebendo aposentadoria, e por que ela vai continuar a contribuir, né? Então Exatamente. isso daí é algo assim, no mínimo injusto, porque não está acrescentando o seu benefício. Para tanto, o meio jurídico, o mundo jurídico, já levou essas demandas para as nossas cortes jurídicas, para os nossos tribunais. E a nossa mais alta corte, o nosso Supremo Tribunal Federal, né, que é a tese da desaposentação. Então, o que pensávamos antes? Pensávamos, desaposenta a pessoa e acresce esse outro período para que a aposentadoria dela fique melhor, já que ela continuou a contribuir. Pois bem, o nosso sistema, o nosso regime previdenciário, que isso são discussões, são teses, ele é um sistema contributivo solidário, ou seja, na medida que um sai do sistema, ou seja, que ele aposenta, ele fica vinculado a ajudar o outro. Então, é um sistema solidário. Daí o porquê o Supremo Tribunal Federal jogou uma pá de cal, ou seja, ele colocou fim nessas discussões. Então, hoje sabemos que continua a contribuir, embora eu veja um peso muito grande de injustiça, mas foi decisão que as nossas cortes maiores, aí, a nossa última instância, assim se posicionou e já transitou em julgado essa discussão. Quer dizer que esse assunto, então, por enquanto, Encerrado. O que se comenta, nós discutimos muito em comissões ligadas aos parlamentos, através de projetos de lei, enfim, que vai para os deputados aí, é que surja alguma lei que permita a pessoa, quando muito, então, já que não possa acrescentar esses valores da aposentadoria, mas que devolva o que foi contribuído, ou que pare de pagar. Tá? ou que Isso. seja no recálculo, né? Ou que seja feito no recalque. Mas isso vai, obviamente, que teria que ser gerado através de uma lei. Né? As discussões judiciais, as discussões encaminharam no sentido que não pode usar
essas contribuições para fortalecer para uma revisão na aposentadoria, que era o caso da desaposentação. É, respondida essa pergunta, ela sabe, eu fico incomodada, É emblemático, é porque emblemático, sim. isso aconteceu comigo. Doutor, o senhor teria mais alguma coisa, assim, que o senhor acha que é importante as pessoas ficarem antenadas aí com o assunto, os aposentados e os pensionistas? Ah, eu penso assim que os aposentados e pensionistas sempre estão conferindo, verificando, buscando aí os seus direitos. Muitas pessoas têm direito à revisão. É muito importante que ela procure um profissional da sua confiança para que possa verificar esses direitos. Eu penso também que um outro aspecto também que a gente vê muito sofrimento nas pessoas são os auxílios, né? Os auxílios doença, os auxílios previdenciário, aposentadoria por invalidez. Muitas vezes isso é bom que se encaminhe, que se informe. A pessoa recebe um não do INSS, muitos benefícios ali, de certa forma, que é merecido, a pessoa vai lá e leva um não, e muitas vezes ela não ela desanima e não vai atrás achando que aquele não é definitivo. A pessoa para sempre estar procurando os direitos, e na medida em que as pessoas busquem os direitos, na verdade ela nada mais está fazendo do que um pleno exercício da cidadania. E só através do direito invocado, do direito buscado na justiça, é que nós teremos aí um mundo próximo do senso comum, do senso democrático, e com essa participação efetiva da sociedade, né, buscando sim no judiciário os seus direitos. Muito obrigada, foi assim bem adorei assim a sua, explicação, né, porque assim como são dúvidas minhas, eu tenho certeza que outras pessoas também estavam esperando respostas parecidas. Sim, Eu eu agradeço e saúdo aí a todos de forma fraternal. eu só queria lembrar, as pessoas que nos ouvem, que de prosa com Silvia Coelho, você também pode fazer sua inscrição, né, pode curtir, pode compartilhar, e com isso vai divulgando o nosso trabalho e todas essas informações que a gente tem procurado passar para vocês.